nesse momento que estamos aqui reunidos, comungando em uma energia só. Primeiramente, vamos agradecer ao Mestre Jesus, a esse Pai, Deus Pai misericordioso, que nos dá o suporte necessário para que possamos fazer esse estudo, junto com a espiritualidade do raio de luz, dos nossos anjos guardiões. Pedimos, Jesus, a vós e aos seus emissários, que possa estar nos envolvendo, nos amparando, nos dando o suporte necessário. Envolve todos os nossos irmãos que estão aí passando por dificuldade, envolve nosso país, envolve os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que está aí nas suas provas. Sabemos que eles estão sendo amparados, eles não estão só, não só por vós, por seus emissários, mas também por nós encarnados, que estamos aqui envolvendo eles, amparando com as nossas energias de amorosidade, de compaixão por todos eles e por nós também. Envolve o nosso irmão Sérgio, que tão amorosamente está nos direcionando, nos dando essa oportunidade de estudar, para que possamos abrir a nossa mente, para que possamos renovar nossas energias, para que possamos fazer um trabalho de qualidade. Ampara todos nós que estamos aqui nesse curso e aqueles que não estão, porque eles também recebam essas nossas energias. Pai de infinita bondade, fica conosco agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Boa. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa. Boa noite. Capítulo 6, né? Já estamos estudando. E o breve resumo. Rita, Pedreira e todos. É o capítulo A Oração, né? Nós já compreendemos com o Evangelho, né? Vou ler um trechinho dele aqui só. O que é a oração para a gente? Eu já citou isso no final do outro capítulo, mas está lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. A prece é uma invocação, né? Lembra que ele usou esse termo. Ele não falou evocação. Ele disse que é invocação. É diferente. A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Então, quando a Conceição conduziu a prece, ela estava invocando, ou seja, dirigindo-se a um outro ser, ao Cristo e aos seus emissários e, naturalmente, os seus emissários aqui presentes escutaram a prece feita em coletivo. E esse capítulo, essa aqui é a questão 479, mas é do Livro dos Espíritos, eu só vou ler quando chegar no momento certo. Jacques André Luiz, 3 capítulos analisando e perguntando como é que pode ajudar esse rapaz, aquela mãe, contra o vampirismo, né? É a busca deles. Então, estamos lá. Indubitavelmente terminou em destituídas de razão. Eu me lembro bem disso. Indubitavelmente, entre os espíritos encarnados. Então, é André Luiz, quando ele cita, Alexandre, ele quer saber o que fazer contra o vampirismo. É a pergunta que será respondida. Como lutar com as forças mentais degradantes? Como lutar contra nossos pensamentos degradantes? Ele faz essa pergunta. Como é que a gente pode vencer nossos maus pensamentos? No mundo tem a clínica, né? Então ele via as bactérias, né? A bactérias, um órgão infectado, retira-se o órgão ou retira essas bactérias com medicações ou faz a extração do órgão. Boa noite, Carmen. Mas aqui, como é que você auxilia uma mente que produz bactérias que são verdadeiros vampiros microscópicos
a sugar a nossa energia vital. Então já leu, citando que, remontando ao passado, o erro do passado, da antiguidade é atribuir todas as doenças à influência do diabo. Né? O erro é o exagero. Né? Ele está dizendo aqui, todas as doenças a causa do diabo. Mas não é destituída de razão que entidades diabólicas, diabólica é por causa do termo, né? Provocam, para a gente entender o sentido da antiguidade. As entidades diabólicas provocam as mais estranhas enfermidades no homem. Não são integralmente destituídas de razão. Quem assim compreendia o erro era atribuir todas as doenças à influência de entidades inferiores ao nosso redor. Então, é buscar o equilíbrio. Né? Nem tudo é espírito, como diz Kardec. Né? Nem toda loucura tem loucura que é loucura mesmo. Então, indubitavelmente, entre os espíritos encarnados, nós, as expressões mentais dependem do equilíbrio do corpo, assim como a boa e perfeita música depende do instrumento fiel. É óbvio que também a gente está encarnado, por isso que ele faz esse destaque. Se eu estou com uma doença, falando de mim, né, aí uma doença grave, ninguém vai me ver dando risada. Quais serão minhas expressões mentais no cotidiano? De preocupação, de tristeza, de ir ao SUS para chegar às 5 da manhã, né, e ficar o dia inteiro. Então, as expressões mentais, conquanto encarnados, dependem do equilíbrio do corpo. Não poderia também ser diferente, senão teria que rasgar a página do Evangelho, né? Cuidar do corpo e cuidar do espírito. Nós estamos aqui cuidando do espírito. Cuidar das emoções, da felicidade, da alegria é cuidar do espírito, já que espírito tem o mesmo significado de mente e emoções, no significado geral. Mas um corpo doente, qual é a expressão mental do dono do corpo, da alma, do espírito encarnado? É óbvio que afeta. Né? Uns mais, uns menos, conforme a intensidade da doença e conforme a elevação do dono do corpo. Né? E às vezes pode ter uma doença que eu me desespero e o outro tem a mesma doença que vive tranquilo, confiante em Deus. Mas as expressões mentais dependem também do equilíbrio do corpo. Todavia, a ciência médica atingirá, aí ele está falando do futuro, né? Atingirá culminâncias sublimes quando verificar no corpo transitório, corpo físico, a sombra da alma eterna. Então, o que ele está falando? Quando a ciência desenvolver equipamentos, né, que vão identificar a sombra da alma, perispírito, né? É uma imagem, né? É uma imagem que está na Bíblia. Boa noite a todos. Boa noite. Que tem nas doutrinas orientais que falam o corpo de sombra, né, que surgiu, que Kardec chama de perispírito. Então, quando a ciência verificar no corpo transitório a sombra da alma, ou seja, o corpo é comandado pelo espírito. Quando encarnado é chamado de alma. E que tem um corpo, o perispírito, que seguirá com ela. Peraí, então as causas da doença não estão no corpo? Não, estão na alma. Se expressando pelo perispírito e vazando pelo corpo físico, porque está encarnado. Né? Se ele não tivesse encarnado e continuasse doente, a gente já viu aqui na página anterior, ele continuaria doente no mundo espiritual. E quem frequenta a mediúnica vê isso. Né? Não tem um corpo físico e apresenta doença, porque ele tem um corpo de matéria, chamado por Kardec de perispírito. Então, Boa noite a todos. Boa noite, Dal. Cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Imagine, tem trilhões de células. Se a gente está nervoso, eu emito, espírito, alma, ou alma, como queiram, encarnado, espírito e alma, essa é uma definição que Kardec dá, para a gente é a mesma coisa.
mas ele só dá alma para encarnado, espírito para falar do desencarnado. Então, cada célula física recebe uma vibração da minha emoção, do meu sentimento, dos meus pensamentos. Então, aquilo que me contrariou, eu descarrego em determinadas células do meu corpo. Aquilo que me alegrou, eu descarrego com bem-estar nas minhas células físicas. Aquilo que eu bebi, aquilo que eu senti. Então, ela é instrumento de determinada vibração mental da mente, né, do espírito. Todos somos herdeiros, né, do Pai que cria. Só Deus cria. Nós co-criamos em cima do que Ele cria. Então Deus é o dono do material, da casa de material de construção. Quer construir a casa? Vá a Deus para co-criar a sua casa. Para pegar cimento, areia, bloco. Não tem como criar isso, porque é Deus que cria. Só nesse exemplo grosseiro. Deus dá argila, a gente é que faz o que quiser. Vaso de barro, uma estátua, o que for de barro, de argila. Mas quem é que cria a matéria básica da argila? Deus. Nós somos co-criadores, por isso somos herdeiros dele. Uns em plano maior, outros em plano menor. Estamos agora, todo mundo que pensa está co-criando em cima da matéria, fluido universal, que é o pensamento de Deus. E aos criadores em plano maior. O livro que eu acabei de ler, o livro que veio muito antes de André Luiz, A Vida Além do Véu, do pastor evangélico Reverendo Owen, nos Estados Unidos. O Espírito cita, né? Chegará um dia que vocês vão criar, co-criar, sistemas solares, galáxias. Já dá para imaginar um dia quando Carmen conseguir uma evolução, que ela não vai governar um planeta, porque ela vai co-criar uma galáxia, agora com o Hubble, assisti ontem, li ontem, com 400 bilhões de estrelas. Como é que a gente vê uma mente dessa? Veja o que Jesus tem que caminhar para chegar, porque ele é governador daqui, agora há muitos anos é governador do sistema solar, segundo Joana de Anjos, Emmanuel, ele governa o sistema solar, porque é um caminho evolutivo que está na revista espírita de Kardec, e os espíritos vão dizer a Kardec, a gente não vai mergulhar nisso. A cabeça de você não dá para entender. Mas quando você se tornar um espírito puro, esqueça tudo que foi Carmen, que foi Ivonete. Vai começar uma nova era de estudos para os espíritos que serão ministros de Deus. Co-criar sistema solar. Co-criar galáxias. Imagine, cara. Aí você vai, a evolução não tem fim. Né? Uma cabeça para criar uma galáxia, comandar. Como é que está a Terra? Como é que está o outro lá, o planeta? E aquela reunião daqueles seres, né? Não dá para entender, porque os Espíritos colocou uma página isso na revista Espírita. Para que a gente entender sobre isso aí? Vai ficar doido. Então, a gente tem que cuidar do agora mesmo. Então, nós todos somos herdeiros do Pai que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói. Então isso aí basta o satélite ver, né? Cada vez que o satélite se aproxima, vai ver supernova, estrela se destruindo, esteira se explodindo. Deus também destrói para depois reconstruir. Né? Ele conserva. O que é que Deus conserva? A pureza do fluido universal, né? Que ele cria, que ele conserva, que ele aperfeiçoa, que ele transforma ou que ele destrói para reconstruir. Por isso está no livro dos Espíritos, lei de destruição. É lei de Deus. Lei de destruição. Né? A Terra será destruída, todos os planetas, o Sol serão destruídos. Isso é inevitável. O único que não será destruído é Dalva, que é espírito. Mas o corpo dela será destruído várias vezes para ser reconstruído em outras formas. Então, e diariamente, com o nosso potencial gerador,
de energias latentes, aí ele direciona para nós, como co-criadores em plano menor. Estou usando um termo de André Luiz, né? Estamos criando, renovando, igualzinho ao Pai. Nós não somos herdeiros dele? Nós somos herdeiros. Tem um livro, né? Herdeiros de Deus, Joana de Ângeles. Estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. A mesma coisa. Então, a gente aqui está pensando, né? Criando, ou co-criando. Ele coloca criando, mas André Luiz coloca co-criando. Né? Peraí que eu passo para você, Tereza. Renovando tudo isso na nossa mente. Aprimorando ou destruindo alguma coisa. Então, voltando aqui para o Pai. O que é que eu co-crio? O que é que eu conservo na minha mente? Conservo mágoa? Conservo ressentimento? Ou conservo interesse? Né? Nutro, alimento de bons pensamentos, de bons interesses, de otimismo? Ou eu conservo coisa ruim, coisa estragada, rancor, ressentimento, ciúme, inveja, só destruição? Se eu conservo isso, eu conservo ainda, eu sou um espírito inferior, qual é o objetivo da encarnação? Peraí, Tereza. É eu transformar, que é me aprimorar. A palestra que foi feita semana passada. Melhorar para progredir. Mano, então eu tenho que me aperfeiçoar. A reencarnação para isso. Eu tenho que aprimorar, retirar esses maus hábitos, essas más tendências de mim e colocar coisas boas, né, que ele chama acima de transformar, converter, destruir ou destruindo alguma coisa. O destruir não é só o mal aqui. A gente precisa também destruir aquilo que não presta dentro da gente, não é fora, é dentro da gente. Não é possível que eu tenha que conservar mágoa ainda, conservar ciúme, né? Conservar inveja, rancor. Destrói isso e renova. Diga, Tereza. Quando não tem o conhecimento, não é? Vamos dizer, eu antes, como é que há destruição? Que Deus, né, destrói, não é? Qual é o propósito? Hoje a gente sabe que a lei da destruição não tem no livro dos Espíritos, mas para quem não tem esse conhecimento, e a gente vai dizer, ó, essa destruição do Rio Grande do Sul é com consentimento de Deus, não entra na cabeça de muita gente, não entra. E outra coisa, como você disse, a destruição não é somente das coisas que a gente vê do material, é a gente, como você disse aí, é a gente destruir dentro de nós os sentimentos, que não vai. Se a gente está almejando ser um espírito, né, mais evoluído, a gente tem que se trabalhar para ir tirando de dentro da gente determinados sentimentos, que a gente não avança, não é? É sempre tirando aquilo que nos prejudica. E para entender realmente a lei de destruição, você tem que mergulhar muito, viu? Porque hoje eu já entendo, mas antes, como é que Deus destrói? Tipo, Rio Grande do Sul. Mas hoje a gente já sabe qual é o propósito, não é? Isso. Às vezes, né, eu não tenho por que renovar o interior. Então, um rapaz me falou, ele é milionário. Dormiu, 5 dias depois ele não tem uma casa para morar. Ele e os filhos. Tem algum propósito que ele destruiu externamente para se renovar intimamente. Aí Deus sabe. Diga, Barreto. Sérgio, eu penso assim, que na situação do Rio Grande do Sul, ali não é mesmo com esse propósito, ali não é de destruição, não foi Deus. Ali fomos nós mesmos, foram nós mesmos, nós seres humanos, que vamos destruindo aquilo que ele construiu. E aí, a partir do momento que a gente vai destruindo, a gente vai tendo um retorno do que nós estamos fazendo. Por exemplo, como o Rio diz, eu pede desculpa porque ele só queria passar. Nós sabemos que, eu, como sou do interior, tenho esse conhecimento, um pouco desse conhecimento. Nós sabemos que a gente desmatar as margens do rio vai ter um assoramento e as águas vai puxando lama para dentro do rio e vai
aterrando o rio. Se a gente mexe, destrói as matas, a gente vai tirar o quê? Vai diminuindo as águas, os olhos d'água. Então, ali, não é Deus, somos nós mesmos que vamos destruindo, né? É isso. E nós, destruindo a natureza dá o retorno, não que a natureza esteja se vingando, mas é um efeito natural, que é o flagelo Isso natural. a gente vai destruindo as criações de Deus, e aí vamos tendo retorno do É. que estamos fazendo. O que o Espiritismo vai dizer é que ninguém está ali à toa. É isso que o Espiritismo vai dizer. O Espiritismo, não pode esquecer, Com certeza. não Como nós adota, não estamos aqui também à toa, né? não, não adota desigualdade social, está no Livro dos Espíritos, nem injustiça. O mundo está cheio de injustiça, cheio de desigualdade social, está lá no Livro dos Espíritos. Desigualdade de aptidões é de Deus, desigualdade social é do homem. Então, o mundo está cheio de injustiças, só não existe injustiçado. Porque se eu cometo injustiça com carne Com certeza, com há certeza. 100 anos atrás, ou contra a natureza, na próxima encarnação, não, eu posso nascer naquele local onde vai ocorrer isso. Está previsto por Deus, que tudo sabe antes, que aquilo vai ocorrer um cataclismo, um flagelo. Vai dizer, oh meu Deus, perdi tudo. Então, alguém cometeu uma injustiça, não é de Deus. Mas se eu sofri a injustiça, eu não estou ali à toa. Né? Então, essas questões de causa e efeito são temas bem provocantes para a gente compreender, como Teresa falou. Lá. Mas aí é outra questão, lei de destruição. Diga, Ivonete. Eu estou aqui pensando uma coisa. Ouvi Teresa, acho que ela tem razão em uns pontos, e Conceição em outros, né? Mas eu vou falar outra coisa aqui. As pessoas normalmente, quando estão comentando a respeito do Rio Grande do Sul, minha filha mesmo outro dia estava falando isso, o rio voltou para o lugar dele. Isso acontece, por sinal, lá onde eu moro, lá em Salvador, tem do outro lado, assim, um lugar que tem não sei se vocês conhecem um sucuyaki, um restaurante que tem umas casas que o povo construiu realmente em cima da pedra. Aí eu já morava lá, quando a água subiu demais e derrubou casa. Isso passou na televisão. Aí foi para um lugar. Aí eu fico pensando, foram vários municípios que foram inundados. Eu sei que muita gente fez aterramento para fazer casa, mas será que foi essa extensão toda? Ou existiu o momento em que a água foi para o seu curso normal e avançou um pouco mais? Eu acredito que talvez tenha acontecido isso. Ivonete, essas questões, o que o Espiritismo vai dizer, principalmente no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Tempestade, Livros Mensageiros, não existe nada sem que não haja uma permissão de Deus, do Exatamente, eu acredito. do governador do planeta, sem a existência de espírito, que é a questão 541 em diante do Livro dos Espíritos. Kardec chama os espíritos da natureza, comandado por espíritos muito elevados. Então, sempre há um efeito, conforme Conceição Barreto, do livre-arbítrio do homem, que destruiu a natureza, e que depois o homem, para renovar o seu campo íntimo, mesmo que ele tenha destruído 100, 200, 300 anos atrás, até em outro país, ele reencarna e vai para aquela região onde está previsto por Deus que vai acontecer aquele flagelo, para que ele possa pensar, meu Deus, né? Por que aconteceu isso comigo? Ele precisa expiar, questão 167 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo de Ivonete reencarnar? Expiar o passado e progredir moralmente. Está lá, questão básica. A gente tem um passado para expiar, mas o objetivo é progredir. Na mesma questão, para progredir moralmente. Então, uma pessoa que era milionário perdeu tudo em uma semana, ele deve estar pensando muito. Qual a decisão que ele vai tomar? Renovar-se ou se matar? Ele tem o livre-arbítrio. A gente ora para que ele não se mate, para que ele continue progredindo. Né?
É, porque a Caminhando. cada dia tempo avança, né? Porque em 83 disse que teve, mas não foi desse jeito, agora foi bem pior. É isso. Então, É, a pessoa para para pensar, né? o Espiritismo é para isso. E Então, ainda injetaram ajuda nossa aqui da Bahia. é isso. Justifico a surpresa de seus raciocínios ante a paisagem nova que se desdobra à sua vista. A luta do aperfeiçoamento é vastíssima. Aqui ele já explica aqui. A luta para se aperfeiçoar para todos nós é muito vasta. Demanda tempo, né? O Espírito Quanto ao combate, ele vai responder, sistemático ao vampirismo, né? Nas múltiplas moléstias da alma, aqui também, no plano de nossas atividades, não faltam processos saneadores e curativos de natureza exterior. Olha aí. Então, a gente já viu também no livro Mensageiro. Então, ele está dizendo, eu usava bisturi para tirar uma coisa do... Eu usava o soro de Roux, eu usava o remédio se fosse uma tuberculose, se fosse uma congestão, eu intensificava a circulação. Tudo aquilo, a difteria, ele botava o soro. O croup, garganta inflamada, eu fazia uma traqueotomia. Mas como é que eu posso combater uma bactéria que é o encarnado que produz pela mente? Né? Será que não tem um meio externo de ajudar esse rapaz? Você quer saber isso? Né? Embora eu não tenha aparelhos humanos, tem no mundo espiritual. Então ele está dizendo aqui, ó, a gente tem processo saneador. Então, quando está muito infectado o ambiente, o que é que fez no Covid? Isola todo mundo em casa. Né? Isola, vamos sanear o ambiente, todo mundo de máscara, limpando as mãos. A gente viu isso, foi no livro dos Mensageiros. Né? Como é que foi naquela região concentrada, que ele chama de comunidade, de espírito assim? O fogo destruidor, desintegrador. Você lembra? Né? Desintegrando a matéria mental, todo mundo correndo. Não, foi nesse livro? Foi no livro ou foi no Obreiro? Acho que foi no livro Mensageiro mesmo, né? Que é Obreiros da Vida Eterna também é isso. Acho que é Obreiros da Vida Eterna, eu estou antecipando, é o quarto ou quinto livro. Então, um ambiente. Então, aqueles. Não sei como é que produz, né? O fogo, né? Que não é raio comum, raio físico, mas é um raio que destrói matéria mental concentrada. Porque ele falou que essa multidão de espíritos afins, criminosos com criminosos, fofoqueiro com fofoqueiro, endurece, fica uma matéria mental, que a gente chama de umbral naquela região, vem essas coisas e saneia o ambiente, saneia processo externo, ou então faz um processo de reencarnação coletiva. Você vê isso no livro Sexo e Obsessão, quando os espíritos estão reunidos na cidade do sexo, que vai originar o carnaval na Bahia e no Rio, livro de Divaldo, né? Que não tinha o carnaval como era agora. O Bloco Aurora, quando saía aquelas mulheres nuas, eu me recordo com 15 anos, que eu saí ali, aquele Bloco Aurora, que depois foi até proibido, prostitutas são contratadas para andarem nuas em cima do trio elétrico, nunca esqueço disso. Vem a ideia dessa cidade, a cidade do sexo, né? Comandada pelo Marquês de Sade, o Marquês Sádico, né? Francês, comandada por ele. Os espíritos chegam, todo mundo vai reencarnar. A cidade inteira. Inteira. Ordem de Jesus. Ninguém pode dizer nada. A gente correndo, não corre ninguém. A cidade inteira. Toda a cidade vai reencarnar. E aí Chico vai encontrar na banca a Playboy, Divaldo também. Está lá na introdução do livro. Eles falam, aí Chico fala, isso Chico com 20 e poucos anos, eles já estão reencarnados, né, Emmanuel? Criaram a Playboy, Emmanuel, já estão reencarnados. Uns evoluem, os outros criam Playboy, criam filmes pornôs, criam. Porque a luta do aperfeiçoamento é difícil para renovar a conduta, o caráter. É difícil. Por isso que Deus não é violento, né? É amor. Então... Ô, Mário, Oi. nesse caso aí, estou pensando, é uma reencarnação sem programação, é? É só para dar um choque de realidade?
André Luiz vai explicar isso em outra obra. Um choque de realidade é 4 tirar processos. daquele ambiente vicioso Ele para chama colocar no plano encarnado e dar uma mudada de realidade, isso. ou transformar aqui em um umbral, O umbral tem que ser esvaziado. as ideias, não mudou, vai trazer as ideias, né, que estavam lá. Essa reencarnação eu estou tentando entender. É para quê mesmo? É só para um choque de realidade, para a mudança, para sair do vício, de um contexto vicioso e uma oportunidade de mudar, ou só para esvaziar um umbral? Toda encarnação, que a gente tem que pegar o nosso livro base, né? Toda encarnação. Qual a finalidade da reencarnação? Livro dos Espíritos. Evoluir. Expiação. Expiação. Todos eles vão expiar o passado. Vírgula. Melhoramento progressivo da humanidade. Ponto. Sem isso, onde estaria a justiça? Automatismo reencarnatório. Vão reencarnar com o objetivo de expiar o passado e melhorar-se. Porque eles têm anjo da guarda, eles têm mãe, eles têm vovó, gente que os ama. Todo mundo tem gente que o ama. Hitler, o mais criticado da humanidade, né, era amado pelas crianças a qual ele amava, né, e animais. Não podia tocar num cachorro, porque detestava qualquer tipo de álcool ou cigarro. Nem pense em você trabalhar para ele. Tem um documentário, ele cheirava a sua boca, coisa. Vegetariano, mas todo mundo só vê como. Então tem gente que o ama, as crianças o amavam. Todo mundo tem gente que o ama, tem gente que gosta dele. Então esses grupos aí, André Luiz chama de automatismo reencarnatório, vão ser colocados, né, no automatismo de um corpo para espiar e progredir. Não vai ter um planejamento de Segismundo, que todo mundo pensa que a reencarnação, todo mundo tem um planejamento daquele. Segismundo era queridíssimo no mundo espiritual. Ele tinha muito mérito para ter um planejamento desse. Então, vamos lá. Há um combate. Há medicações curativas de natureza exterior. Há os processos curativos. O magnetismo, a cromoterapia no mundo espiritual. A gente viu isso nas câmeras, né? Lá do livro Os Mensageiros. No filme Nosso Lar mostra André Luiz, né? Com aquelas luzinhas em cima, luzinha em cima, cada um no leito. Uma cromoterapia. Então, tudo isso são recursos, como na Terra, que a Terra é bem inferior, para sanear o ambiente externo e ajudá-los, né? No entanto, examinando o assunto na essência, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo, né? Reforma íntima, mudança, transformação moral. E até a plena aceitação desta verdade, com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessante desequilíbrio. Esteja ela encarnada, esteja ela desencarnada. Então, eu vou para o médico. Aí tem a dieta. Aí tem as 5 medicações diárias. Tem as atividades físicas. Não tem? Tudo isso é um meio curativo de natureza exterior. Toma aqui a receita. O senhor tem que fazer isso. O senhor tem que mudar a alimentação. É isso. Ações externas, de natureza exterior, em busca da minha cura. Da minha cura. Somos compelidos. Se eu não tomo a medicação, se eu fico apenas... O médico me falava isso, amanhã eu estou lá de novo, se Deus quiser, terça e quinta. O rapaz alegre, pedalando, os outros estão lá. Eu não me arrependo de nada. A gente vai batendo papo, né? Os outros pacientes. Comi mesmo, era muito mocotó, buchada, entupi 5 veias, perguntou a minha foi 3. Eu falei, você não se arrepende? Não, eu me arrependo. Eu devia ter vivido com equilíbrio, né? Eu não devia, mas devia ter buscado um equilíbrio. Aqui nada, não me arrependo de nada. Aí o outro chamou o outro lá, outro senhor, eu já estou na 3ª cirurgia. Porque aí o cara, porque ele volta a comer tudo de novo, beber tudo, fumar,
já está na terceira. Então, na essência, ele não quer ser curado. Ele só quer ter uma ajuda exterior. Na essência, muita gente quer viver assim. Seja no campo físico, no outro. Só quer ação externa, mas não busca nada de transformação. Você vai para o centro, você quer ser desobsidiado. Mas na essência, você não quer se curar. Diga, Barreto. Você e parece até que estava lendo meus pensamentos, porque, como você disse mesmo, eles fazem isso com maior orgulho que o mim mesmo, o bibi mesmo. E a saúde, cada dia que passa, vai piorando. Chega ao ponto, eu tive uma conhecida lá em Santo Amaro, que ela teve que, ela amputou a perna, mas ela amputou a perna por causa de não aceitar não comer açúcar, não aceitava não comer pão. E aí foi fazendo, o médico avisando e ela fazendo, não fez a dieta. Voltamos para o centro. Como é que vai para o centro, quer fazer um tratamento, ou então quer que o outro ore e vai para o paredão, né? Como na igreja, vou botar o nome, vou orar e vai para o paredão. O que é que você vai assimilar daquilo ali? Nada. Quando a gente faz por exemplo, quando eu pego no grupo de vibração que eu boto as pessoas que eu conheço, eu digo, olha, tal hora, assim, 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 você se recolhe, entra em oração, que é o horário que a gente está fazendo na vibração. Depois ligam e dizem, poxa, Conceição, eu senti um alívio tão grande e você não sabe. E por quê? Porque estava receptivo, a mesma coisa. E falando aqui, Mário, uma coisa que eu queria falar com vocês. Por exemplo, eu fiz um exame, né? Você falando de evolução da medicina. Eu fiz um exame, ele está entrando na medicina tem pouco tempo, chama PET-CT. Esse exame você tem que se internar e aí ele vem, você tem que ter certeza que você vai, liga antes para sua casa, porque vem diretamente de onde o meu mesmo veio do Rio de Janeiro. E quando vem, é uma injeção parecendo um inoxidável e é radioativa. Ele aplica aquela injeção em você e você tem que ficar ali de repouso, porque aquela injeção vai reagir em todas as suas células para poder ele detectar um sinal que tiver cancerígeno nas suas células, né? E então eu digo assim, como você está falando aí, já está chegando aos poucos a nosso mundo essas orientações que André Luiz está dando aqui, não é isso? É isso. Caminhando evolutivamente, a ciência vai chegar. Até um dia que ela identifique a sombra da alma, o perispírito, né? Como matriz, né? Entre aspas, já que quem adoece é a alma. Né? Não existe doenças, existem doentes. Né? Esse é um conceito de Joana de Ângelo. Então, vamos lá. Então tem ação externa, né? André Luiz é respondido. Tem um meio de ajudar eles externamente? Tem. A sanear o ambiente, prevenir, separar, mas se eles não se modificam, ou seja, aceita essa verdade e não aplica os seus princípios, que a gente chama de botar em prática, né? De cuidar de si mesmo, ser o médico de si mesmo, renovando os seus sentimentos, e eles voltam a incessantes desequilíbrios. Entendendo-me a estranheza, Alexandre indicou o rapaz, que se dispunha a penetrar o reduto doméstico depois de pequeno percurso a pé e falou. O rapaz vai entrar em casa, vindo do centro, né? Há diversos processos de medicação espiritual contra o vampirismo, os quais poderemos desenvolver em direções diversas. É o passe mesmo, né? Mas para fornecer a você uma demonstração prática, visitemos o lar de nosso amigo. Conhecerá o mais poderoso antídoto. Agora a gente vai conhecer o capítulo, né? É um título, né? Vou dar logo um spoiler. Qual o mais poderoso antídoto? Capítulo que a gente está estudando, né? A oração. Curioso, observei que as entidades infelizes mostravam-se agora terrivelmente contrafeitas. Alguma coisa impedia-lhes
acompanhar a vítima ao interior. Espera aí. Ele é espírita, há meses, né? Pelo menos é o que entendemos aqui. Está num curso de desenvolvimento mediúnico. Os espíritos esperaram ele fora do centro, porque não puderam entrar. Abraçaram ele, né, psiquicamente, foram para casa e foram barrados. Não por ele, mas barrado por quem? Vamos lá. Naturalmente, acentuou meu generoso companheiro. Você já sabe que a prece traça fronteiras vibratórias. Ou seja, dava a hora, Itamar, Teresa, nós aqui estamos em pleno estado de oração, né? Oração, meditação no que estamos lendo e depois é botar em prática, né? É assim que Emmanuel falou que desenvolve a sintonia. Peraí, a oração pode me desobsediar? É isso que ele quer saber, tá? Vai te explicar. Aí eu vou ler a questão 409 do Livro dos Espíritos, é curta. Questão 479. Kardec faz a mesma pergunta. A prece é um meio eficiente para curar a obsessão? Já que ele está botando que é o mais poderoso antídoto, vamos ver se Kardec está. O que é que ele vai dizer? Mas não é só prece, gente. Vamos ver. Resposta. A prece é um poderoso socorro em tudo. Mas crede que não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Ele não está falando de reza, que a gente respeita quem o faz. Ele está falando de oração, que difere. Prece. Deus assiste, reza e repetição. 5 Pai Nosso. A mente, o sentimento está concentrado? Pode estar. E pode não estar. Então, é algo de sentimento. Deus assiste os que agem, ó, e não os que se limitam a pedir. É preciso, pois, que o obsediado faça, é o que o Barreto falou, quando ela pediu que o outro entrasse também no horário da prece, em sintonia. É preciso, pois, que o obsediado faça, por sua vez, o que for necessário para destruir em si mesmo, olha a lei de destruição que eu falava, veja como é tudo alinhado, cara. Para destruir em si mesmo a causa que atrai os espíritos maus. Ele não é co-criador? Eu não sou co-criador de Deus? Não sou herdeiro dele? E ele tem uma lei de destruição. Mas destruir o quê? O que Teresa falou. Em mim, os más tendências que atraem ele. Não basta só eu ficar orando, orando, orando. Isso é o primeiro passo. Mas eu preciso agir. É o que ele falou aqui embaixo. A plena aceitação dessa verdade com as aplicações de seus princípios, que é agir. Então, peraí. Os espíritos foram barrados na casa. O capítulo está dizendo que o mais poderoso antídoto contra a obsessão é a oração. E o Evangelho vai afirmar isso, mas vai dizer sim. Mas não basta só orar. É preciso orar e agir, destruir dentro de mim os pontos de sintonia. Se é isso, cigarro, eu deixo de fumar. Né? Se é o açúcar, que foi citado ali quando o médico orienta, deixe de usar açúcar, senão você vai perder as pernas. Então, eu preciso modificar aquele hábito já identificado em mim ou por externos que está me prejudicando. Então, vamos lá. A prece traça fronteiras vibratórias. Aqui, nesse momento, ou na semana inteira, na casa de Dalva, de Lúcia, só entra quem é permitido entrar. André Luiz vai entrar, que é um bom espírito, mas se é um mal, não entra. Porque Lúcia, toda de noite, não só nesse momento, ela se dedica à prece. Então vamos lá. Sim, já observara experiência dessa ordem, né? No livro anterior, né? Que ele foi entrar na casa de Dona Isabel, os espíritos, e viu que os espíritos eram barrados, né? E não tinha nenhum vigilante lá na porta. Chovendo, né? Na rua, no Rio de Janeiro, os espíritos saíram correndo, o portão aberto do quintal, ele está no quintal, você lembra disso no livro? Ele está no quintal, é uma casa humilde, o centro espírita na garagem, os espíritos estão se barrando. Oh, mas não, está tudo aberto. Aberto aos seus olhos, né? Mas há uma barreira magnética, já que Dona Isabel ora no lar, ela fazia o evangelho no lar. Então eles são impedidos de entrar na casa. Então ele se lembrou disso. Aqui,
prosseguiu ele, reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. A irmã é católica ou evangélica. Aí você fica assim, é a parábola do bom samaritano. Por que ele não falou que a irmã é espírita? A mulher não acompanhou o marido? Ela não é espírita? Ela ou é católica, ele não explica aqui, mas é católica ou evangélica, que faz a oração em casa. Provavelmente evangélica. E o marido é que vai para o centro. O marido é obsediado e a evangélica não. Ele provoca isso, é como Jesus provoca o samaritano, né? Como é que eu faço para ser salvo? Aí ele conta a parábola do bom samaritano. O samaritano, né, que era odiado pelos judeus, estava salvo. E os outros não, porque não fazia o bem. André Luiz utiliza esse aí. Entramos, e enquanto o amigo... Veja que os espíritos bons entram, né? Graças a Deus, né? Tá junto de Carmen, junto de Dalva, junto de Lúcia, os bons, né? E os que eles trazem, né? Os que são igual a mim, ainda bem inferior. Então, entramos, né? Cadê? E enquanto o amigo encarnado se preparava a recolher, Alexandre explicava-me o motivo da sublime paz reinante entre as paredes humildes. O lar, disse, não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. O santuário doméstico, que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos, aí ele se alinha, ó Carmen, com o livro dos Espíritos. Ele tem que mudar os sentimentos, Carmen. Então, não é só alguém chegar, e ninguém está dizendo que é um erro, né? Mas eu me recordo quando minha mãe me deu na Seixa Noé, né? Minha vida estava de ponta cabeça. Aí, faça 30 noites o palestrante da Seixa Noé, a oração do perdão. Eu sabia de cor. Eu não bastava nem ler o livro mais. Eu te perdoo, tu me perdoa. Eu faço isso, me perdoa. Lia 30 vezes, é dormir. Abrindo a boca com sono, mas eu tinha que... Minha mãe no lado tem que ser 30. Ela ia contando. Ia contando. Tudo é bom, tudo é válido. Estou falando aqui porque eu participei disso, foi muito bom para mim. Mas a questão, meu sentimento estava envolvido? O esforço de transformação moral para perdoar o próximo? Ou é só pedindo perdão dos outros? A oração está lá, uma psicografia sublime do japonês. Mas a questão é que tem que envolver a prática. Né? Envolver a prática. Então, amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se, né? Transforma-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida. Depois de extremas vacilações e levianas experiências da primeira mocidade, no entanto, né, ele ainda, ponto e vírgula, ele ainda não se equilibrou. Né? Ele é jovem ainda, casado há 8 meses, né? Deve ter 20 e poucos anos. Ele vem de uma experiência na adolescência levianas, né? Não vai entrar em detalhe, mas todo mundo sabe. Namora com um, namora com outro, vai para isso, vai para outro. Que é um vacilão, né? Então, extremas vacilações. Um vacilão, como a maioria de nós. Homem ou mulher. Né? Os guias não estão condenando ninguém. Só está dizendo ainda que ele ainda não conseguiu nem no espiritismo se equilibrar. Né? Buscar um equilíbrio legítimo. Contudo, no entanto, sua companheira, mulher jovem como ele, né? E cristã. Veja que ele separa. Nós também somos cristãos. Né? Mas ele estava falando que ele era espírita. Por que ele não usou que ela era espírita? Né? Ela não é espírita, não acompanhou ele, nem nada. Né? Não, por isso, mas então ele coloca, ela é evangélica, provavelmente, que é o mais comum de fazer orações em casa. Né? Garante-lhe a casa tranquila, com a sua presença pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas de que o seu espírito se nutre. A mulher é um espírito mais elevado do que ele, em sentimentos,
e cultiva a oração no lar. Os obsessores não entram. Alguém já perguntou sobre isso? Foi Carmen que perguntava. Aqui a resposta. Eu falei, não, no livro mesmo vai ter. Mas os espíritos obsessores entram, a mulher é honesta. Não está traindo ele. A mulher cultiva oração. Os outros ficaram contrariados, mas não entra dentro de casa. Vai ficar aguardando ele sair pelo sono, né? Para levar ele para os climas sexuais, né? Pelo sono, algumas vezes. Então veja a importância. Vocês podem acrescentar, para aí para vocês falarem 10 minutos. Se quiser acrescentar ou perguntar algo. Que é algo importantíssimo que a gente está fazendo. Graças à pandemia, eu fazia isso uma vez por semana no Evangelho. Agora eu faço todo dia. Vocês aí também. O que tem gente irritado com a gente? Diga, Ivonete. Mário, eu vou resumir, porque a história é um pouco longa, mas eu tive uma prova disso agora pelo São João. Eu ia receber uma visita indesejada por mim. A visita é aquela pessoa, assim, superficial, aquela que ama todo mundo e no fundo não gosta de ninguém. Eu parei e pensei, eu digo, meu Deus, e ainda pediu para ficar em minha casa lá em Salvador para depois vir para aqui para o interior. Aí eu parei e pensei, eu pedi a Deus com toda a força, eu digo, meu Jesus, eu espero que essa criatura não venha por um motivo, não de doença, nada de ruim, que seja uma coisa boa para ela. Oxe, dito e certo. Quando chegou, tem 2 dias atrás, eu recebi a notícia que ela, porque ela está morando em São Paulo, ela é administradora de empresa, ela recebeu uma proposta para ir para a Indonésia no dia 28 de junho. Então ela não vem mais, mas eu agradeci tanto a Deus. Agradeci tanto. Ivonete, Olha aí, você falando disso agora. Ivonete, eu quero ser seu amigo. Porque você com a prece dessa, daqui a pouco eu termino lá na China. Um dia que se eu desagradar você, Eu desagradar você, pedi eu tô com ferrado. tanta força, eu pedi com tanta força, eu digo, eu não quero nada de mal, eu quero uma coisa muito boa e eu desejo o bem dela para estar longe de mim. Diga a A Tereza cada Barreto, que abriu a mão. Bote longe nisso, Ivanete. Rapaz, seu santo é forte. Diga, Barreto. Ivonete, por esse final de semana, eu amo meu filho, adoro quando ele vem para aqui. Só que ele ia trazer um casal. Eu só vou lhe dizer o nome que ele vai dizer, ah, minha sogra, aquele casal casca de bala vai comigo. Eu botei a mão na cabeça e pedi, não lhe nego, não. Eu digo, meu Deus, eu amo meu filho, amo minha neta, quero minha neta aqui comigo. Mas eu peço ao Senhor que me dê do jeito de minha situação, de minha saúde, para estar com aquela. Eu gosto até das pessoas, mas é como você, superficial. Não bebe nada, não é de escândalo nenhum, para não dizer, já estou lhe dizendo tudo. Eu orei, eu digo, meu Deus, daqui a pouco, quando foi sexta-feira, só não gostei de uma coisa. Meu filho ligou para mim, manhã, eu digo, oi, meu filho. Olha, mãe, infelizmente não vai dar para ir, porque meu carro, de última hora, deu um problema que não tem como. Eu chamei o mecânico disse que eu vou ter que rebocar o carro para lá, para a oficina dele, para consertar. Eu digo, oh, meu Deus, eu pedi, mas não queria isso para meu filho, não. Mas não sei, né? É, eu sou do tempo, eu e Itamar ia. Nós vamos na casa de Itamar, Dalva. Ela põe a vassoura atrás da porta. Que é para eu não ir. Era assim, não é assim, Itamar? Minha mãe fazia isso, bota a vassoura atrás da porta. Com certeza, Sergio, isso mesmo. Agora, Quando a visita, Mas não é para vem, mim, não. a gente faz a mesma Mário, coisa. Mário, a vassoura bota. Dá nó na cara do prato. Mário, a vassoura coloca para você ir logo embora, não é para isso. não ir, não. Você já está vindo. Mas com você manda para a Indonésia. É isso aqui, é? A prece é uma invocação, cara. Que por ela o ser se coloca em comunicação mental com outro ser,
Com certeza alguém lhe ouviu e mandou o outro para a Indonésia. Por isso que eu digo, eu quero ser seu amigo. No dia que você me desagradar, que eu desagradar você, eu não aparecer mais, você já sabe que eu desagradei a Ivonete, viu? Na nona toalha de prata. Passar alguma imagem na China, eu tô, onde é que o Mário tá? Lá na China. Então, alguém mais quer falar? 5 minutos. Marque aí pra gente não. Então, eu não vou ler mais onde se nutre. Mas a gente tá brincando, e é natural isso. Mas isso é pedido, por isso que eu li. A prece é uma invocação, alguém escutou isso, encontrou merecimento em você, em Barreto, em qualquer um, e desviou. Inclusive, até os acompanhantes dessas pessoas, que muitas vezes ficaram contrafeitos, né, de ir para aquele lugar que eles já não gostam, né? Porque vai lá ouvir o quê? Imagina uma pessoa que só gosta de falar mal da vida do próximo, se envolver em política, a parte ruim da política, enfim, de bebedeira e outro. Vai fazer o quê na casa de Dalva, de Itamar? Ô, Mário, Seja encarnado ou essa desencarnado. pessoa, Mário, essa Oi? pessoa uma daquelas que diz, você é espírita agora, no espiritismo, lá nos bastidores, é assim que ela fala, lá nos bastidores. Aí eu digo, você está bem informada, apesar de ser candomblessista, mas os bastidores eu não quero saber, não. Você sabe, fique para você. É É isso. uma dessas. É Era isso. quem vinha de que nada, tá doida? É isso. Vai Então, pra lá. alguém desviou o caminho deles, né? Não querendo mal a ninguém, mas inclusive pode ser os próprios espíritos simpáticos dele. Aqui não fala de espírito mal nesse capítulo. Espírito simpático, tem afinidade. Vai entrar aí pra quê? Vai entrar cá de Ivonete, Dalva de cá, vai ficar lendo coisa, falando sobre do bem, Dalva quer estudar, quer progredir honestamente pelo estudo, pelo trabalho, eu vou falar mal de Mário Sérgio, ela desvia, vou falar mal do outro, não quer, vou pegar uma garrafa de bebida, não quer. Vocês precisam, contrafeitos, terrivelmente contrafeitos. Eles não são sintonizados. A pessoa daqui a pouco nunca nem entra mais. Depois, meu Deus, perdi a amizade toda. Depois que eu virei espírita, evangélico também, o que for, né? Mudei um hábito. As entidades acompanhantes tiram. A gente tem outra história. Então, não é só para os desencarnados, foi bem lembrado por Ivonete e por Barreto. Os encarnados também começam a se desviar, aqueles que não têm afinidade, desviar-se de vir às nossas casas. Né? Não porque a gente queira o mal, a gente compreendeu isso com Ivonete. A gente já está sem graça, não tem nada assim que atrai, aí pronto, não vem mais. Né? A gente está careta. É isso. Ô, gente, até meu irmão aí que está com problema de saúde, era cheio de amigos. Os amigos, final de semana, vinham em casa buscar ele. Agora ele está lá, está com problema. Nunca mais nenhum pisou, nem procurou saber dele. Nunca mais. E o encarnado, mesmo sem conhecimento, a grande maioria da humanidade, ele sente mal, viu? Ele se sente mal numa casa de oração, que é o time. Uma casa que a pessoa ora, seja ela de qualquer credo. Ele se sente mal até de encontrar a pessoa. E eu estou falando isso de mim mesmo, que eu estou me recordando de mim mesmo. Quando eu vivia no mundo, viu, Ivone? Graças a Deus, quando eu encontrei você nessa época, senão agora eu estava na Indonésia. Mas quando eu encontrava algumas pessoas, eu querendo falar de, é sexta-feira, vai chegar sua linda, vamos marcar. A pessoa me falava de oração, que estava no centro. Outros que nem no centro eram. Rapaz, eu me sentia mal, no meio da rua. Eu me sentia mal, cara. Eu ficava louco. Eu já digo a vocês sem mentira, não vou nominar pessoas aqui, que quando eu via a pessoa na rua, eu virava a rua. Amigos meus de infância, eu virava para o outro lado da rua. Porque quando eu começava a falar, aí me pegava assim, nunca me esqueço. Não vou até falar, que Itamar conhece muito. João Bolinha, Bolinha é o apelido dele, né? Nunca esqueceu João Bolinha. Passou caminhando em frente à chácara onde eu morava. Aí ele parou e começou comigo. Serginho, ele me chamava assim. Já faleceu. Como é que você tá? Eu oro tanto por você. Rapaz, comecei a sentir mal. Me deu a vontade
de esganar a bolinha, pegar ele, explodir. O homem eu sempre respeitei, nunca tratei mal ninguém, nunca fui violento, mas quanto mais seu João, que eu acompanhei no Centro Espírita, ele era o secretário do Centro Espírita, com o nosso raio de luz, antes de Itamar, o pai dela, enfim, eu era pequeno, eu fiquei com raiva, e o coração querendo sair pela boca, um mal-estar, é meu, né, mesmo, porque não tinha afinidade com aquela proposta dele, aquele carinho, ele era uma pessoa muito, falava calmo, devagar, e os companheiros, contrafeitos, né? Não escuta isso não, cara, não escuta isso, sai daí, contrafeitos, são amigos, são parceiros, não quero ouvir aquilo. Então, estão em afinidade comigo? Eu não estou em serviço técnico da mediunidade, a gente viu, é por aproximação, já que somos afins, eu estou falando aquilo que é meu, misturado que não é meu. Questão 470 do livro, 470, se não me engano, do Livro dos Espíritos. Está tudo misturado. Os meus desejos, minhas ideias, com as deles. Doido para me livrar de João Bolinha. Nunca esqueço disso. E hoje em dia agradeço muito a ele. Ele disse, eu oro por você. Estou orando por você. Encontrei sua mãe. Ela me contou que você está desempregado, bebendo muito. Eu irritadíssimo com João Bolinha. Se eu encontrasse Itamar naquela época mesmo por fim, e ela me diz isso agora, ela não estava na Indonésia, ela estava em Marte. Eu ia orar a mandar ela para Marte. Quando o robô estivesse lá passando, tem um ser humano ali em Marte. Depois tem vida. Itamar, atrás da pedra. Escondido. Que maldade, viu, Sérgio? O anjo da guarda dela não fez esse encontro. Rapaz, que tomar, viu? A orelha dela deve estar aí, coitada, inchada. Então é isso, cara. Veja como é que o estudo, o Ivonete, conclama a gente não só ficar dentro do centro, coisa espiritual, é também com o encarnado. E a gente vê, eu já fui assim, eu já passei por isso, né? Me senti mal em ambiente de prece, né? Eu fui para Seixanoye, Messias fazendo a preleção, não frequentava o espiritismo, eu passei mal. Eu e um amigo meu, que foi a primeira vez que ia ter bolo, né? Minha mãe insistiu muito, eu queria agradar minha mãe. Vamos lá, ver uma preleção. Eu disse, tá certo, não tinha nada para fazer, fui. Ivonete, eu paguei um mau mico, o coração saindo pela boca, passando mal. O Messias chegou, eu não conhecia Messias, aí pegou em mim, aplicou um passe, que eu também não sabia o que era aquilo, aplicando, eu sentado no quintal, lá na Cajazeira 11, passando mal. Sabe o que eu disse com um colega? Hoje ele mora na Itália. E aí, minha mãe ficou lá. Que lugar carregado, viu? Nunca mais eu entro ali. Os dois patetas, eu e ele. O lugar era carregado, um ambiente de prece. Quem era o carregado? Eu. E os meus companheiros que ficaram lá fora. O Espiritismo abre a nossa mente para a gente compreender o que acontece dentro da gente, né? Não é só com os outros. Vamos para a nossa prece. Amanhã não tem